Outro dia uma amiga perguntou, em um grupo de WhatsApp dela, quais críticas as suas amigas tinham da religião católica. E a conversa rendeu. É incrível como não faltam críticas à igreja. E aí, tudo bem? Então, minha amiga compartilhou comigo as críticas que as suas amigas fizeram da religião católica. Apesar de serem todas questões relevantes, que merecem sempre atenção, e eu vou citar aqui as críticas, não são questões novas para a igreja. Algumas são críticas que poderiam ser resolvidas rapidamente, já que vem apenas de um mau entendimento do que a igreja realmente defende. Como dizia o bispo Fulton Sheen, nem 100 pessoas odeiam a igreja, mas milhões odeiam o que eles acham que a igreja é. Outras são críticas filosóficas que demandam uma profundidade um pouco maior no assunto, mas que já mereceram também muita atenção da igreja, como a definição do que é a fé ou a questão da relativização da verdade. Mas o principal problema não são as críticas em si que elas fizeram, mas o fato de caírem tão forte no lado das críticas e menos no lado dos questionamentos. Eu acredito que se você não tem um embasamento forte o suficiente para uma opinião, se você não dedicou algum tempo para entender melhor aquele assunto, validar o seu ponto de vista, você deveria tratar ele mais como um questionamento crítico, aberto à compreensão, e menos como uma crítica consolidada. As críticas sem um sólido embasamento acabam caindo em serem preconceitos, com boas chances de estarem erradas. O problema é que essas opiniões acabam entrando no subconsciente, definem como você interpreta o mundo, ou nesse caso, o catolicismo. Elas podem ser chamadas de paradigmas, modelos padrões que temos para facilitar como vivemos e interpretamos o mundo. É como se fosse uma moldura, um quadro, uma moldura mental, através do qual a gente enxerga o mundo ao nosso redor. Essa moldura possui uma quantidade infindável de informações que a gente utiliza para interpretar o mundo, interpretar as situações que acontecem com a gente, as pessoas com quem a gente se relaciona. Se nossa moldura é composta de informações verdadeiras e completas, a gente interpreta o mundo melhor e toma melhores decisões, mais alinhadas com o mundo realmente é. Se for composta de informações falsas ou incompletas, a gente acaba interpretando o mundo de forma falsa ou incompleta. Stephen Covey foi um grande guru do mundo empresarial, tendo aconselhado centenas de presidentes das maiores empresas do mundo. Um dos seus mais famosos livros é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Nesse livro, um dos capítulos mais importantes de todos se refere ao poder dos paradigmas, das nossas molduras mentais. Ele associa o paradigma a um mapa da realidade. Enquanto a verdade da realidade é o mundo em si, a nossa visão, nossas opiniões, nossos paradigmas sobre a realidade não são necessariamente a verdade, mas apenas um mapa do mundo. O nosso mapa pode estar mais certo ou mais errado, mais alinhado com a realidade como ela é ou mais desalinhado. Digamos que você está em São Paulo e queira ir para o Rio de Janeiro. Se o seu mapa estiver errado, você provavelmente não vai conseguir chegar no Rio. E veja, não importa nem que você se esforce mais, tente com mais intensidade, acelere, você só vai chegar mais rápido no lugar errado. É como se fosse um jogo. Se você começa a jogar sem ler as regras, assumindo erradamente que entende o jogo e seu objetivo, vai acabar tendo muita dificuldade em alcançar algum bom resultado. E a realidade não liga para os seus paradigmas, para o seu mapa. O grau de exatidão com que os nossos mapas mentais descrevem o território não altera o território em si. Não é porque meu mapa está mais próximo ou mais distante da realidade, do terreno como ele é, que o terreno vai se alterar, que o mundo vai se adaptar ao meu mapa. Conhecendo então a importância da gente questionar os nossos paradigmas, buscar ter o melhor mapa mental da realidade, o mais próximo possível da verdade, a gente cria um desafio. Me parece impossível chegar ao mapa perfeito de toda a realidade. Parece impossível questionar e verificar com profundidade todos os nossos paradigmas, todas as informações que a gente utiliza para interpretar o mundo. E se não dá para fazer tudo, a gente pode priorizar, identificar o que é verdadeiramente importante e questionar ali
as nossas convicções, os nossos paradigmas, os nossos preconceitos. E olhando para a nossa vida como um todo, do início ao fim, e o que vier depois, o que poderia ser mais importante do que Deus? O que poderia ser mais importante do que buscar um relacionamento com esse Criador desse nosso jogo? Do que buscar um entendimento do objetivo e das regras desse nosso jogo da vida? Mesmo se for para no final concluir que não existem regras ou objetivos. Que seja uma conclusão verdadeiramente embasada, fornecendo o mapa mais próximo possível da realidade. Enquanto a gente tem, através dos nossos sentidos, maior facilidade para conhecer melhor sobre a vida material, não é bem assim quando a gente fala sobre a realidade da vida espiritual. E aí entram as religiões, que buscam exatamente defender diferentes opiniões sobre como é que é essa realidade espiritual. É como se cada religião tivesse o seu mapa, estando mais certo ou mais errada, quanto mais próximo ou mais distante esse mapa estiver da realidade. O que eu quero dizer então com tudo isso? Que é muito relevante aprofundar nos questionamentos religiosos, não deixando eles no nível superficial dos preconceitos. E veja, eu não estou falando só de fazer reflexões pessoais internas espirituais, que têm o seu devido valor, mas também analisar criticamente, profundamente, os mapas que são apresentados pelas religiões. Por um lado, esses mapas desenhados pelas religiões vão ser sempre muito mais desenvolvidos do que qualquer um que você tentar desenhar sozinho. Já por outro lado, não é qualquer religião que vai ter um bom mapa. Algumas podem estar mais próximas do terreno como ele é, e outras muito mais distantes. Ao invés de te levar de São Paulo para o Rio de Janeiro, vai te levar talvez para o Rio Grande do Sul. Até a própria opinião de que todas as religiões levam para o mesmo lugar é um enorme paradigma que não pode ficar na superficialidade, mas precisa ser questionado, aprofundado. E a gente volta às várias das críticas que fizeram as amigas da minha amiga. Primeiro, a hipocrisia da igreja. Segundo, a posição da igreja contra os homossexuais. Terceira crítica, a igreja fala que a mulher tem que ser submissa ao homem. Quarta crítica, a posição da igreja contra o aborto. Quinta crítica, o catolicismo é um pensamento de muitos anos atrás, que fazia sentido lá para a época, mas que não se atualizou, as coisas não são tão estáticas. Sexta crítica, fé não é verdade, é sentimento, é crença, é sentir. Sétima crítica, basta acreditar em algo maior, não precisa dar nome e ficar seguindo regras. Isso acaba restringindo as coisas. Oitava crítica, basta fazer o bem e tudo vai voltar para você. Nona crítica, a igreja é muito mais julgamento que acolhimento. Décima crítica, os católicos não podem casar com pessoas de outras religiões. 11ª crítica, não é possível chegar na verdade. E 12ª crítica, a igreja menospreza a ciência, ela se coloca no mesmo patamar de verdade que a ciência. Algumas dessas questões possuem respostas simples, como o caso da igreja ser contra a ciência. Quem diz isso não deve saber que foi a igreja católica que desenvolveu o método científico nas universidades católicas. Também não deve saber que as próprias universidades em si foram criadas por monges católicos. O famoso pai da genética, Gregor Mendel, era um monge agostiniano. E que o cara que criou a teoria do Big Bang, do início do universo, Georges Lemaitre, era na verdade padre Georges Lemaitre. Algumas outras dessas questões requerem uma conversa mais profunda. Mas não é meu objetivo hoje entrar em cada um desses assuntos, mesmo porque cada um deles mereceria um vídeo próprio. Não. Meu objetivo é devolver uma pergunta às que fizeram essas críticas e a você que talvez também possua essa e outras críticas. A pergunta é: você possui um embasamento suficiente para ter essas e outras críticas fortes na sua mente? Ou é possível que sejam apenas paradigmas superficiais que deveriam estar em formato de questionamento, evitando um possível injusto preconceito? Nesse grupo de amigas, elas chegaram a concluir até mesmo que a igreja explique o porquê da sua posição, elas ainda assim não aceitariam, não concordariam. Essa posição, que não é nada incomum, mostra não só que elas não conhecem os porquês, como que parece que já estão fechadas para qualquer que seja a resposta. Imagina essa posição no julgamento de uma pessoa. Quão justo seria considerar o réu culpado, independente do que ele tiver a dizer? E veja, a
A injustiça nesse caso não afeta tanto a religião católica em si, porque ela não tem necessidade de ter mais ou menos gente acreditando nela. Se o mapa da religião católica for o mais próximo da realidade, como ela é, essa injustiça afeta principalmente o seu autor, que vai acabar mantendo o seu mapa mental distante da realidade. Se você tem críticas contra a Igreja Católica, avalie o real embasamento delas. Avalie se você deu à Igreja uma honesta abertura para ela explicar os seus porquês. Se você foi de coração aberto e imparcial, entendeu o que ela explica. Dedique tempo para algo muito relevante, que é aproximar o seu mapa mental da verdade espiritual. Transforme seus paradigmas, seu mapa mental. Antes de criticar a Igreja Católica, questione de forma profunda e honesta. Você vai acabar descobrindo o que são 2000 anos de mentes brilhantes se aprofundando em uma fé racional como você nunca imaginou que poderia ser.